Olá, então seja muito bem-vindo de volta aqui no nosso site da cafeteria. A gente já tem a estrutura e nessa videoaula aqui nós vamos construir a estrutura dentro do nosso arquivo index.html. Então vamos lá. Essa é a nossa estrutura, ela vai ficar da seguinte forma. Nós vamos dar a gente vai melhorar a configuração aqui, né? Então vamos começar pelo padrão de linguagem aqui do HTML, nós vamos substituir essa estrutura aqui, só lembrando aí, né, que quando a gente utiliza o nosso... Deixa eu diminuir aqui o painelzinho. Contrário. Quando a gente utiliza o Visual Studio Code, se a gente simplesmente escrever a expressão HTML e escolher aqui, ó, 2.5, ele já constrói essa estrutura para a gente por padrão. Então aqui a gente vai substituir por pt-br, ok? O char7 nós vamos manter o UTF-8, né, que é um padrão universal, aí, um padrão internacional de marcação de caractere, tá? Nós vamos manter, nós vamos substituir esse meta aqui, ó. Por enquanto a gente não vai falar de viewport, mais para frente a gente vai entender o que é esse viewport, como é que funciona essa estrutura de escala, escala, né, do nosso navegador. Isso tem muito a ver com o que nós vamos trabalhar um pouco mais à frente aí quando a gente falar sobre responsividade, né, esse Initial Scale 1.0 que tem a ver com isso. Não vamos usar esse meta por enquanto, mas nós vamos colocar aqui uma descrição. Então vamos colocar um meta, lembrando que esses arquivos de meta, essa tag meta, ela tem uma função extremamente importante, né, para quando a gente tem esse nosso conteúdo publicado, porque ele permite que os buscadores do Google e de outros, né, motores de busca consigam encontrar o nosso site utilizando palavras-chave. Nós vamos usar aqui, ó, o conteúdo vai ser cafeteria online, esse é o nome da nossa cafeteria, tá? Nome estranho, mas é isso aí. E nós vamos colocar também aqui uma palavra-chave, então um meta para a palavra-chave. É o nosso meta keyword aqui, meta. Meta keyword, já aparece aqui uma sugestão do Emmet, ó, meta keywords, para você não ter erros. E aqui eu vou escrever, ó, cafés, bolos, sucos, pães, por que não, né? Pães, salgados, ok, salgados, beleza. Esse então são as nossas palavras-chave aí do nosso site da cafeteria. Então vamos colocar aqui, ó, um título, vamos chamar de cafeteria online, esse é o nome da nossa cafeteria. E aqui embaixo, né, como a gente não tem nenhum arquivo ainda lá no nosso CSS, não temos nenhum conteúdo dentro do nosso arquivo CSS, mas nós já vamos deixar isso preparado aqui. Então nós vamos usar aqui a tag link para CSS, olha que legal, o Emmet já monta essa estrutura para a gente colocou dentro da pasta CSS, já tem um arquivinho lá chamado estilo.css, duplicou aqui a extensão, então já temos também aqui o nosso estilo. E o nosso cabeçalho, minimamente, ele está preparado para funcionar aí para a nossa página, ok? Então a nossa próxima ação é criar algumas divisões aí dentro da nossa página, né? Criando uma estrutura que por enquanto a gente vai utilizar como divs, tá? Essas estruturas então ela vai ter, dentro dessa estrutura a gente vai pensar como aqui, ó, vamos começar aqui com uma div, legal? Dentro dessa div nós vamos dizer aqui que ela tem como id, a gente vai chamar de estrutura, tá certo? Essa informação ID, essa informação de ID é extremamente importante para a gente poder fazer a estilização disso lá no nosso arquivo de CSS, tá? Por isso que a gente usa essa expressãozinha aqui, ID. E dentro dessa div, nós vamos colocar mais uma div. Div é uma seção que a gente constrói no nosso site. Essa outra div, a gente vai dizer que o ID dela
é a div de título, é o título da nossa aplicação. E lembrando que como está dentro do body, né, título. Como está dentro do body, essa div aparece, é um elemento visível, né, um elemento que vai aparecer no navegador lá, na visão do usuário, ok? E como título aqui dentro dessa div, nós vamos colocar um H1 para ficar um negócio bem gritante aqui mesmo, bem quadrado, né? E esse nosso H1 nós vamos escrever lá história do café. História do café. É a nossa vedete aí, né? Vou até colocar em maiúsculo aqui que a gente está falando de um personagem. Está falando de um personagem chamado Café, a gente vai contar a historinha dele. E associado a isso aqui também, ó, nós já vamos começar pensando lá no nosso CSS, nós vamos associar isso aqui ao class título. Vamos criar uma classe chamada título, a nossa class título, para que a gente possa aplicar o estilo para todo mundo que fizer parte dessa class. Então essa é a nossa primeira div, certo? Aqui em cima, então essa nossa div, ela tem a ver com as definições do nosso layout. Então a gente pode colocar um comentário aqui, ó. Como é que a gente coloca comentário no HTML? Então a gente abre o sinalzinho de menor, menos, exclamação, menos, ele já sugere lá a criação de um comentário. E aqui a gente vai colocar, ó, definição do layout. Ok? Definição do layout. Essa é a nossa primeira parte, certo? Em definição do layout, nós criamos uma pequena estrutura e agora aqui embaixo, ó, dentro dessa parte da estrutura, né, como nós já criamos aqui o título da nossa estrutura, a gente vai, ainda dentro dessa estrutura de div, nós vamos criar o nosso menu. Então eu vou colocar aqui um comentário também, observem lá, menos, vou criar um comentário, e esse comentário que vai vir a seguir aqui, ó, a gente vai chamar de menu, beleza? E bora lá! Como é que vai ficar esse menu? Esse menu nós vamos criar dentro de uma div, essa parte a gente vai terminar aqui, tá? Criando o menu para não ficar muito extenso esse bloquinho de aulas aí, esse bloquinho da aula, a gente vai criar apenas o menu. O ID vai ser menu, beleza? Nós vamos criar dentro dessa div menu, que tem o ID menu, a gente vai criar uma UL, uma lista não numerada, né? Unnumberated list. Nós vamos criar uma UL e os elementos da lista, que são os nossos elementinhos aqui LI. Mais à frente, vocês vão ver que existem possibilidades utilizando o Emmet, né? Ele faz esse autocomplete. E você coloca lá alguns pequenos comandos e ele já constrói toda essa estruturazinha de lista para vocês aí. Como é a nossa primeira interação aqui, eu estou optando por fazer ele na mão mesmo aqui, detalhe por detalhe, para que você possa acompanhar. Então vamos colocar aqui dentro da listinha, né? Nós vamos colocar um conteúdo que aponta para o próprio index.html, certo? Ele faz parte do class atual. Isso aqui vai ajudar muito quando a gente for falar sobre o CSS, quando a gente for fazer a nossa estilização. Então vai aparecer, né, o link chamado home. Ele vai aparecer aqui, ó, home. Então ele vai voltar sempre para o nosso menu. Opa! Vamos fechar aqui. Está no lugar errado aqui, faltou fechar o A. Fechamos o A. Isso. E aqui dentro a gente vai escrever a expressão home. Legal. Agora, o próximo. A gente vai colocar um link, href, a gente vai escrever a expressão café.html. Lembra todos os arquivos que a gente criou aqui desse outro lado, ó. Café.html. Ele faz parte de classe nenhuma, né? E a gente vai escrever aqui simplesmente a expressão cafés.
Vamos levar para os cafés. E agora os demais. Ó. Os demais eu vou me dar o luxo aqui de dar um Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+V e Ctrl+V. Para mudar esse daqui para doces, é o mesmo nome que a gente deu aqui, ó, doces, não desses, doces. Aqui também a gente vai mudar para doces. Ok. Aqui a gente vai mudar para salgados. Salgados, beleza, tá lá salgados.html. Aqui a gente vai mudar para contato. Contato.html. Aqui a gente muda para salgados. Aqui a gente muda para contato. Isso. Muda para contato. Beleza? Então, dessa forma, até esse primeiro ponto aqui, nós criamos, então, parte da nossa estrutura. Então, nós temos como definição aqui, ó, a gente tem o título, a gente tem uma div para menu, e ainda dentro daquela primeira div de estrutura de layout lá, nós vamos finalizar essa parte aqui, só deixando a menção aqui para vocês. Aqui, ó, menos para comentário. Opa. Menos. E a gente vai chamar isso aqui de conteúdo. Beleza? E aí, iniciar a tag conteúdo aqui, a div de conteúdo, certo? E na próxima, a gente volta preenchendo aqui essa div de conteúdo e todos os seus elementos de texto aí que vocês podem ter. Depois também o material para acessar utilizando lá o GitHub. Depois baixem o material disponível lá no GitHub, principalmente os elementos de texto, para que vocês vão completando aí, seguindo a atividade junto com a gente aqui na videoaula. Vamos ficando por aqui, na próxima a gente continua. Um abraço e até mais!